Querido povo de Deus, aqui reunido para participar desta 48ª Marcha da Fé, buscando no exemplo do Beato Donizete como viver a palavra de Deus, como se alimentar do pão eucarístico que tantas vezes ele presidiu a Eucaristia e ofereceu a quem aqui vinha buscar esse consolo, essa força de Deus, este alimento. Na pessoa de Padre Paulo Sérgio, reitor e pároco aqui do santuário, saúdo esta porção do povo de Deus que é servidora de todos os irmãos e irmãs batizados, juntamente com todos os seminaristas que estão aqui. Saúdo também na alegria as religiosas e os religiosos aqui presentes, esse sinal visível e concreto da santidade que a igreja deve viver. Irmãos e irmãs, nós que nos reunimos para celebrar a Eucaristia, temos a graça de termos a mesa da palavra, que nos dá o sabor da Eucaristia que a gente comunga cada vez na mesa da Eucaristia. Qual que é o sinal dessa palavra hoje? Qual que é o sabor da Eucaristia que nós estamos aqui para vivenciar, para sentir e para refletir o que Deus nos oferece neste pão da palavra? Padre Donizete vai nos ajudar, o Beato Donizete vai nos ajudar a compreender muito bem o que esta palavra aqui nos anuncia. Rapidamente, resumidamente, por que nós chegamos aqui aonde Jesus conta essas parábolas? Todos nós que participamos de comunidades, que celebramos a Eucaristia, participamos da missa, nesses últimos domingos nós estamos acompanhando um momento de muita tensão, de muita dificuldade que Jesus foi tendo, primeiro com as autoridades que não aceitaram a forma de Jesus anunciar o Evangelho. Depois, a própria família de Jesus ficou assim, muito insegura com aquele jeito de Jesus se aproximar das pessoas, de anunciar o reino. E a família teve que fazer um caminho também de conversão, porque achava que Jesus estava fora de si. Ficar fora de si é uma forma delicada de falar assim, Jesus está louco, né? Aí Jesus insiste, o reino de Deus é assim. O reino de Deus nos aproxima das pessoas. Essas parábolas, então, foram aqui anunciadas para ajudar a comunidade de Jesus, especialmente os discípulos, que ficaram tanto decepcionados com a ruptura que Jesus tinha provocado com aquelas autoridades religiosas e com a dificuldade da família de Jesus. É como se eles pensassem assim, nós deixamos tudo para viver essa decepção com Jesus. E aí Jesus vai dizer assim, o reino de Deus é semente. O reino de Deus é coisa pequena. O reino de Deus é colocado na terra e ninguém tem controle da germinação dessa semente. Ninguém fica ali, né, medindo, controlando, e se fizer alguma coisa vai matar a semente. Jesus então ensina àquela comunidade e depois também a todos os cristãos de toda a história que o reino de Deus se faz de pequenas coisas. Por isso que eu disse que o Beato Donizete nos ajuda a entender o que significa acolher e anunciar a palavra como semente. Essa palavra que Padre Donizete repetiu tantas vezes, estando aqui em tantos outros lugares onde ele trabalhou, foi germinando. Germina e que depois a gente não tem mais controle, né? De o quanto esse fruto, esta palavra, vai produzindo. Por isso que a gente recorda alguns versículos antes, que todo mundo conhece a parábola do semeador, né? A semeadura é a palavra de Deus que chega no coração e na mente das pessoas, mas depende do terreno. Se o terreno for favorável, tem muito fruto. No Beato Donizete encontrou um terreno assim tão favorável que produziu todos os frutos. Enquanto nós fazíamos a marcha da fé, nós vimos sinais concretos de como essa palavra de Deus foi frutificando na vida do Beato Donizete. A solidariedade com quem precisa,
a solidariedade com os mais pobres, a solidariedade com os fragilizados, no acolhimento dos idosos, no acolhimento das crianças e depois no acolhimento que ele fazia a todos que vinham aqui buscar a bênção de Deus. Esse é o sinal muito concreto da palavra, da semente que ele foi semeando, e para nós estarmos aqui hoje, nesta manhã, reunidos, nesta multidão, aí a gente compreende que a palavra de Deus é eficaz. Ela funciona na medida em que a gente descobre que nós não somos donos dessa palavra, mas somos aqueles que podemos facilitar a chegada dessa semente, dessa palavra, no coração e na mente de tantas pessoas. É de pequenas coisas, de pequenos sinais que o reino de Deus se faz presente. E como essa palavra é muito concreta, vamos pensar também agora em algumas situações muito práticas da nossa vida. Qual que é o sinal pequeno que a gente pode fazer quando a gente está assim, encrencado com alguém em família? Se a gente às vezes nem tiver coragem de se aproximar e dizer assim, me perdoe, ou se a palavra for forte demais para alguns, me desculpe, ou quem sabe, basta um olhar, né? Se reconcilia. Esse pequeno sinal é o reino de Deus ali presente na família. É assim que o Senhor espera de nós. Quando a gente escuta essa palavra e a gente se alimenta da Eucaristia, é para que a gente faça germinar em nossas famílias o acolhimento, o perdão, o diálogo. Em nossas comunidades também, em nossas igrejas, os sinais pequenos, os pequenos sinais de doação de cada pessoa, é na somatória de doações que isso aqui tudo aconteceu no dia de hoje. É cada um dando a sua colaboração, e na nossa vida de comunidade é isso que acontece. Das pequenas coisas, Deus frutifica, Deus realiza a sua vontade. Eu escutei, e vocês sabem que essa é a minha primeira marcha da fé, né? Já foi repetido durante várias vezes aí. Mas eu escutei assim, e até me prepararam, olha, leva blusa de frio, que lá faz muito frio. Nós sabemos que nós estamos matando o planeta. Nosso jeito de destruir a natureza está fazendo isso daqui. Devia estar fazendo frio, né? É época de frio. E a gente está sentindo calor. O aquecimento global aqui hoje é um sinal concreto. O que a gente vai fazer? Cada um fazendo a sua parte, o seu pequeno, o seu cuidado, né, com o seu espaço do cotidiano. Aí sim, a somatória das ações para salvar esse planeta e para sensibilizar aqueles que tomam decisões, aqueles que fazem leis, aqueles que aplicam esses venenos todos aí na natureza. Se a gente vai fazendo, né, o nosso pequeno, o nosso gesto, a gente pode começar a salvar esse planeta, que é a única casa que Deus nos deu para a gente morar. Essa é a casa que Deus preparou para nós. E nós estamos cuidando muito mal dela. Então, vamos acolher essa palavra que nos chama a atenção para que cada um, na semente e nos gestos concretos, que nós possamos criar ambientes para que as futuras gerações possam ter esse espaço de vida, para que não aumente o número de doenças, né? Porque quando não tem mais frio, as doenças aumentam. Nós sabemos disso. Então, é a palavra que nos desperta, é a palavra que nos faz pensar, é a palavra que nos faz sentir que o Senhor quer que nós produzamos frutos, e produzir esses frutos conforme o beato Donizete produziu no seu tempo e continua a produzir no nosso coração, na nossa mente. Por isso nós estamos aqui para louvar o Senhor com uma presença tão amorosa da Mãe Maria, que germinou a semente da vida, que foi capaz de dizer um sim para que Deus germinasse nela o Salvador da humanidade. E desse Salvador nasce toda uma história nova da humanidade. É Ele que aponta para nós um jeito novo de viver, de ser, para que essa palavra nos ajude a cuidar melhor da vida, a cuidar melhor desse planeta, para que a gente continue tendo tantos exemplos do beato Donizete no nosso meio.
Mas importante, vamos olhar sempre para esse exemplo de simplicidade. E vocês já sabem que o título que nós estamos aí aguardando da santidade, né, da canonização do Padre Donizete, nós estamos rezando para que chegue bem rapidamente. É o apóstolo da acolhida. Como esse gesto do Padre Donizete revolucionou, né? Por que nós nos sentimos bem em estar aqui em Tambaú? Porque esse apóstolo da acolhida sabia dar esse gesto, fazer esses gestos de acolhida para todas as pessoas que vinham aqui. Esse gesto da acolhida que precisa ser multiplicado em cada uma de nossas ações. Assim, essa semente que Padre Donizete, o Beato Donizete, foi plantando no coração e na mente das pessoas, foi plantando no coração da nossa igreja, possa continuar a multiplicar. E cada vez que nós somos chamados a estar aqui nessa marcha, nós nos comprometamos sempre mais com a figura bonita do Beato Donizete, a sermos solidários como ele foi, a sermos acolhedores como ele foi, a sermos pessoas de oração como ele foi, e num sinal também de muita sensibilidade, de obediência à palavra de Deus e à igreja. Quais os frutos que essa marcha vai gerar em nossas vidas? A semente foi lançada, a palavra foi proclamada. Daqui a pouco nós vamos comungar o Jesus que se doa a nós, o corpo entregue, o sangue derramado. Essa palavra vai produzir que frutos em nós? O que a gente pode dizer para Deus? Senhor, eu volto para minha casa depois do final dessa marcha, mas muito fortalecido e tocado, porque eu quero produzir frutos de acolhida, eu quero produzir frutos que ajudem a salvar esse planeta, eu quero produzir frutos que ajudem a nossa igreja a ser uma presença de testemunho forte e verdadeiro, mas a partir dos pequenos gestos como Jesus realizou. Comecei fazendo o agradecimento e o reconhecimento a todos vocês como povo de Deus aqui presente. Agradeci também a essa parcela do povo de Deus que é chamada a servir toda a comunidade na pessoa do Padre Paulo Sérgio, como reitor e pároco aqui do santuário. E quero também terminar na pessoa do Leonardo, que é também, além de prefeito aqui, ele é coordenador do Conselho de Leigos da nossa diocese. Um conselho de leigos que nos ajuda a compreender a força e a participação de cada cristão na nossa igreja. Na pessoa dele, agradeço a toda a representatividade do poder público aqui presente, das autoridades, e que essa palavra, no coração de vocês, na mão de vocês que tem poder de decisão, que vocês decidam pela vida, que vocês promovam ações que possam ajudar a salvar esse planeta. Nós já estamos agredindo demais essa casa que Deus nos deu. Que as ações e o serviço de vocês ajudem a plantar esperança no coração das pessoas. Retoma a pergunta. O que você vai falar para Deus? Nesse momento, aí no íntimo do seu coração, quais os frutos você vai gerar desta palavra que foi lançada no terreno do seu coração, no terreno da sua consciência, no terreno da sua vida? O que você pode responder a Deus? Por que eu estou insistindo nisso? Escutamos a segunda leitura, e a segunda leitura diz assim, que vai chegar um momento em que nós vamos estar diante de Deus para apresentar o resultado da nossa vida, e vai ser nessa hora que Ele vai poder perguntar, cadê os frutos da sua existência? Como a palavra é sempre semente, hoje essa semente bateu forte em nós. Então, para que a gente, ao chegar diante do Pai da Misericórdia, nós possamos apresentar uma cesta cheia de bons frutos, essa é uma decisão que a gente pode assumir nesta manhã, com a ajuda e o exemplo do Beato Donizete. Um pequeno momento de silêncio. Fale com Deus, no íntimo da sua vida e da sua consciência. Eu vou produzir esses frutos, Senhor.